Paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao canal da IAD EBD. É uma alegria, poder comunicar a boa, perfeita, agradável, inerrante, infalível e eterna Palavra de Deus ao seu coração. Hoje chegamos ao final de um trimestre muito abençoado, ao qual estudamos aí inteiramente. Hoje fecharemos o livro de Daniel, os 12 capítulos do livro do profeta Daniel. Eu tenho certeza que foi um momento de grande aprendizado tanto para ti, professor e professora, como também para os seus alunos. Então, nessa aula, nós estaremos estudando agora os últimos 3 capítulos, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12 de Daniel. Eu já desejo que a sua aula seja uma bênção, que você seja usado por Deus, que o Espírito Santo te tome e te use grandemente. Se você está me assistindo, você está se preparando para ministrar essa aula e eu tenho certeza que será uma bênção. Lição de número 13, então, tem por título O Fim de Todas as Coisas. O texto principal está em Daniel, capítulo 12, versículo 3, que diz: Os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, eu tenho certeza que você está nesse meio, porque você está ensinando a muitos a justiça de Deus, a justiça que vem de Deus e da sua palavra. Resumo da lição diz assim: Deus é soberano da história e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Então aqui já tem um ensinamento muito grande. Deus é o soberano da história. Queridos, Deus está acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer coisa que a gente possa pensar. O nosso Deus é um Deus tremendo, o nosso Deus é um Deus incomparável. Nosso Deus ele é onipotente e Ele é o Deus que consegue determinar realmente as coisas e essas coisas acontecerem. Então, Deus é soberano, nós já temos esse resumo aqui. Então, por mais que às vezes a gente ache, já fica, hashtag fica a dica aqui, às vezes, seus alunos, ou mesmo você, professora, eu, como professor também, achamos às vezes que, poxa, mas esse rumo não está de acordo. Queridos, no plano divino, existem coisas determinadas que irão acontecer. E onde estão determinadas? Estão determinadas na Santa Bíblia, na Palavra de Deus. Então, nas Escrituras Sagradas, as Escrituras Sagradas, elas realmente nos mostram. E aqui, para iniciar essa aula, eu acho interessante, professor e professora, você dizer que as profecias do livro de Daniel, todas se cumpriram. Já inicie dizendo isso, para chamar a atenção dos seus alunos, porque hoje nós estudaremos as profecias que foram ali próximas, ao que aconteceram posteriormente ao profeta, e profecias que ainda não aconteceram, que vão acontecer posteriormente agora à dispensação da graça, a dispensação da igreja. Então, nós precisamos entender, aconteceu tudo já que estava ali previsto, que estava ali profetizado, desde sonhos do rei Nabucodonosor, como visões do profeta Daniel. E agora, ao chegar nessa aula, a gente verifica, já entrando agora na introdução, a gente verifica que o que aconteceu? Os judeus puderam retornar, Os judeus puderam retornar. Na lição passada, a lição 12, nós estudamos as 70 semanas e você sabe que aconteceu um decreto. Esse decreto foi por Artaxerxes no ano de 544, onde os judeus são permitidos a voltar a reconstruir o templo. Ou seja, Zorobabel vai ir lá com um grupo de judeus e vai poder ali começar a reconstrução do templo, a reforma do templo, podemos assim dizer. Ok, então aconteceu nessa época agora que nós estamos nesse momento, no capítulo 10 de Daniel, no ano de 537. 537, nós temos que lembrar duas coisas. Então o templo começou a ser reconstruído lá em 544 e agora em 539 o povo já pôde voltar, já teve a primeira leva que volta para a sua terra. Daniel não volta, muito provavelmente por conta da sua idade,
né, e porque ele tinha, talvez sentiu de Deus que tinha algo ainda a realizar, ele tinha muitos também compromissos ali na Babilônia, mas eu acredito muito mais que é por conta da sua idade. Daniel está com cerca de 84 anos, até vai dizer o comentarista aqui. Então Daniel, já um idoso, com muitos afazeres lá, e realmente verificando o que aconteceu depois disso, né, que é esse momento do capítulo 10, a gente entende que realmente Daniel tinha que ficar ali, porque Daniel está então à beira do rio, né, ele está à beira do rio, você pode me acompanhar, e até te deixo já uma dica, professor, leia o capítulo 10, 11, 12 várias vezes, tá? Inclusive em versões diferentes. Tá? Essa semana se dedique em ler, porque assim, ó, tem muita profecia ali, muitas das coisas a gente já estudou em aulas passadas, mas é importante que a gente consiga, né, trabalhar isso da melhor forma possível, e nada como a gente inculcar, né, essa palavra mesmo, inculcar, né, a palavra na nossa mente, e para isso a gente precisa de repetição. Voltando aqui então no capítulo 10, né, vai falar ali no terceiro ano do Ciro, né, verificava, né, ele entendeu a palavra, né, e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, manjar desejável, não comi nem carne nem vinho, entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. Então, ele está ali, né, na borda do rio Hiddekel, e de repente ele tem uma visão, tá, queridos? E é uma teofania que acontece aqui, tá? Muitos teólogos, e eu sou um deles que concordam, que nesse momento Daniel, ele teve uma teofania. O que é uma teofania? É uma aparição, né, do próprio Deus, ou do próprio Cristo, enfim, né? Deus nas suas 3 pessoas, uma aparição dele como pessoa, normalmente. Claro, com características, né, muito diferenciadas, tanto é que as características que a gente vai ler aqui no livro de Daniel, não vou me atentar a elas, mas você vai encontrar elas em Apocalipse, né, quando João viu, então a visão, né, quando ele teve a revelação do Apocalipse, então a gente vai ver, né, que aqui também teve uma teofania ali, onde Deus se apresentou a João, e aqui Deus está se apresentando a Daniel. Então, se a gente olhar as descrições ali, né, tanto em Apocalipse quanto em Ezequiel, no capítulo 1, a gente vai ver muito parecida essas questões. Por isso que eu concordo com vários teólogos, né, vários exegetas bíblicos aí, que dizem que foi uma teofania. Então tá, então nesse momento, né, Daniel tem então essa revelação. Né? Nós já estamos aqui, queridos, dentro da lição. Lembrando então que você, professor, pode ir fazendo assim, ó, tópico 1, né, preparando-se para receber a mensagem do céu. Então, a aflição de Daniel é por conta, e como eu estava falando, eles foram reconstruir o templo, só que eles não continuaram, né? Esdras, inclusive, vai colocar no seu primeiro capítulo já essa questão que pararam de mexer com os templos, né? Começaram até mesmo a mexer com as suas casas e esqueceram da casa de Deus, né? Do templo do Senhor. Então, nesse momento, Daniel está triste porque ele recebe, né, o comentarista vai dizer que ele recebe essas notícias, então ele está abatido, até que chega nesse momento no subtópico 2 ali, né, o ser celestial, que é uma própria teofania, ou seja, Deus aparecendo a Daniel. E é lindo porque Daniel recebe uma palavra, queridos, que, poxa, eu gostaria de receber essa palavra, né? É homem muito desejado, né? Em outras versões, homem muito amado. Pensa a gente receber essa palavra do céu, né? Que a gente possa, né, com humildade, sempre estar debaixo da graça de Deus, e que a gente sabe que a gente é amado, né? Mas ouvir isso é uma coisa assim, muito gratificante. Então a gente glorifica o nome do Senhor Jesus pela vida, né, de Daniel. Agora indo então para o subtópico 3, né, do tópico 1, a batalha nas regiões celestiais, a gente chega ali em Daniel 10 e 10, né? Que diz que eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Eu me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-se sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras,
Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então aqui existiu uma batalha espiritual, né? Uma batalha nas regiões celestiais. A gente vai ver, né, que Efésios capítulo 6 diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né, mas sim contra os principados e potestades e as hostes da maldade nos lugares celestiais. E também, né, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, toma a armadura de Deus. Né? E você pode ali rapidamente falar com o seu aluno, né, que essas batalhas espirituais elas existem. Por isso que nós, como cristãos, precisamos estar sempre, né? Capacete da salvação, cingidos nossos lombos, né? Com a verdade, couraça da justiça, escudo da fé, calçados das sandálias no evangelho da paz, espada do Espírito. Então nós precisamos estar revestidos, ou seja, tendo uma vida de comunhão com Deus, uma vida debaixo da sua graça, debaixo da sua vontade, para que a gente possa, né, estar aí atento, com discernimento de espírito também é bem importante. Mas falando dessa batalha, o que aconteceu? Né? Então veio o mensageiro, né? Então vindo um anjo enviado, veio um anjo maligno e se opôs a ele. E isso aconteceu ao cabo de 21 dias, até que veio Miguel, né, e ali ajudou então esse mensageiro na peleja, e aí sim veio então agora essa mensagem a Daniel. Então a gente precisa levar o mundo espiritual a sério. Claro, né, não por correntes neopentecostais, né, de muitos lugares aí que a gente verifica que colocam isso como sendo assim, todo lugar, a gente tem que demarcar território. Não, não é isso, gente, tá? Por favor, explique isso bem para o seu aluno. Nós estamos falando, né? A gente sabe que existem os principados, as potestades, as hostes da maldade, mas a gente não pode querer ficar, eu vou agora traçar aqui um território, né? Eu vou ungir tal lugar, né? A minha panela, os meus objetos. Não, não, querido, não vá para esse extremismo, tá? Nós estamos falando aqui de uma batalha espiritual que aconteceu por conta de uma mensagem que estaria sendo revelada. Acontecem batalhas espirituais, mas como eu já disse, a gente precisa estar debaixo da graça de Deus, né? E o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é o mais poderoso, é o nome mais forte, né? Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Por quê? Porque nós estamos aí debaixo de uma promessa. Qual é? Que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, se nós estamos, né, sendo igreja de Cristo, se eu e você, né, estamos aí como um alicerce grande, né, nós somos aquele tijolinho ali e estamos firmados realmente na noiva, ou seja, fazemos parte da noiva, nós estamos debaixo dessa promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, em nome de Jesus. Dito isso, querido, nós terminamos o tópico 1, né? Existe um subsídio ali na lição que vai falar um pouquinho sobre a guerra do Armagedon, mas que eu vou trabalhar isso mais aqui na continuidade da lição. Tópico 2, né? A revelação do futuro. Então, existe aqui, né, 3 subtópicos, uma visão do futuro, o futuro imediato e o futuro remoto. Aqui no futuro imediato, que é o subtópico 2, queridos, você só relembre o seu aluno. Nós já estudamos sobre os reinos, né? Então a cabeça de ouro lá, a Babilônia, né? Já colocamos todos os animais. Você pode retomar aqui rapidamente, eu digo assim rapidamente porque nós temos, né, uma hora e meia no máximo de aula aí nas classes, então você precisa ser objetivo. Então só relembre os seus alunos, não tente explicar novamente, né? Mas uma dica que eu posso te dar é a seguinte, vai mandando durante essa semana lembretes, tá? Cabeça de ouro, vai colocando ali os animais que correspondem a cada reino, né? Mas a gente sabe que nós temos então Babilônia, o Medo-Persa, os gregos, os romanos e por último, né, por fim, lá na estátua, lá nos pés, o pés de barro com ferro, ou seja, haverá resquícios desse Império Romano aí no final dos tempos, né? Então nós estamos caminhando para esse final dos tempos. E aqui na mensagem, né, nessa revelação, nesse futuro imediato, a gente vai ver no capítulo 11 de Daniel, do versículo 1 ao versículo 35, onde ele vai trazer novamente detalhes sobre isso, e muitos detalhes, tá, querido? Muitos detalhes, que muitos teólogos aí, liberais, enfim, que não acreditam em muitas profecias, né, ou que tentam dizer
explicar de uma forma racional essas profecias, alguns vão dizer assim, é que foi escrito depois esses capítulos de Daniel. Não, não foi escrito depois, tá? Foi escrito antes. Tanto é que nós temos vários capítulos de Daniel com várias revelações acerca disso, né? Foi estudado sobre a batalha do bode e do carneiro, né? Então aquele chifre que quebra 2 chifres, né? E depois aquele chifre se quebra, nasce 4 no lugar, uma ponta de chifre. Tudo isso a gente já estudou, por isso que eu não quero aqui me alongar nisso, né? Mas houve várias passagens sobre isso. E agora no Daniel capítulo 11, do versículo 1 ao 35, vai ter novamente alguns detalhes, né? Vai falar sobre Ciro até Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande, também conhecido. Vai falar sobre a Síria e o Egito, essas batalhas que aconteceram. Nós temos então, depois que Alexandre, só lembrando, né, rapidamente, depois que Alexandre o Grande morreu, ele não tem posteridade, a Bíblia vai deixar isso bem claro, tá? E 4 dos seus principais generais, eles vão tomar o reino. Vou me atentar a 2, que é Seleuco, que vai ficar governando a Síria, e Ptolomeu, que vai ficar governando o Egito. De Seleuco aqui, vai ter um monarca chamado Antíoco Epifânio, que já foi dito em aulas anteriores, mas que ele profanou o templo, né? Ele sacrificou um porco ali no templo, ele colocou a estátua de Júpiter no templo, então ele profanou demais até que teve a revolta, né, dos Macabeus. Isso está no livro apócrifo de Macabeus, não pode ser tratado como livro, né, da Bíblia, né, dentro do cânon bíblico, mas nesse livro apócrifo nós temos essa história bem contada, onde realmente a revolta dos Macabeus consegue então tirar eles dessa opressão. Tudo isso, queridos, Daniel ele já havia profetizado, né, muitos anos antes disso acontecer. Agora, caminhando então para depois do versículo 36 de Daniel 11, a gente vai ter então o futuro remoto. Tá? Vai ter o tempo de angústia de Jacó, que está isso lá em Jeremias, no capítulo 30 e no versículo 7, que vai falar sobre o tempo de angústia de Jacó. Nós temos outra referência também em Zacarias, capítulo 14, que vai falar também sobre essa questão do dia do Senhor. Tudo isso a gente vai verificar, né, ao longo, Zacarias também 12:4, vai tudo tratar de profecias que tem a ver com agora Daniel, do capítulo 11, versículo 40, e até o final do capítulo. Tá? Nós vamos ter isso em Apocalipse também, muitas dessas coisas estão descritas também no livro de Apocalipse. Então eu te aconselho, professor, a você, né, ler todas essas passagens, Zacarias 12, Zacarias 14, Apocalipse no capítulo 20, e vai até o final, tá, de Apocalipse, vai até o 22, esteja muito bem embasado para ministrar essa aula. Afinal, escatologia é um assunto que o pessoal gosta, é um assunto muito relevante, e se a gente não estudar bem, acaba se tornando um assunto difícil de explicar, mas quando a gente entende, a gente simplifica, né, e os nossos alunos conseguem ter compreensão da palavra de Deus, e com essa compreensão eles têm mais fé, mais temor, né, têm mais sabedoria divina e mais vontade de servir ao Senhor com alegria. Então, entrando agora no tópico 3 da lição, Armagedon e as últimas coisas, né? Aqui nós temos então a batalha final. Queridos, aqui é importante só reforçar a nossa declaração de fé. Aqui é importante reforçar, né, como nós, assembleianos, entendemos essa teologia e temos muito embasamento bíblico. Lembra sempre, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, a gente vai ver ali sobre o arrebatamento da igreja, né? Fale isso para os seus alunos, então, traga desde lá de Enoque, lá de Gênesis, Enoque, aquele que andou com Deus, o 7º de Adão, que foi transladado antes do dilúvio, tipificando a igreja, que será arrebatada antes da tribulação. Lembra das 70 semanas? Falta uma semana ainda, né? A 70ª semana. Cadê ela essa semana? Ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir após o arrebatamento da igreja, tá, queridos? Então, lembrando, nós pré-tribulacionistas, né, temos esse embasamento. Lembrando que tem outras vertentes, né, como os meso-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os meso que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, outros acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação. Queridos, mas assim, ó, olhando a palavra de Deus, desde lá, como eu falei de Gênesis, a gente verifica que Deus livra o seu povo, né? Deus livra o seu povo da angústia. Livrou ali Enoque e livrou tantas vezes o seu povo desse momento.
Então reforce os nossos versículos, né, que dão conta aí dessa nossa visão pré-tribulacionista, que já citei 2 aqui, mas eu poderia também complementar, né, com 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 9 ao 10, e também do 5 ao 9, né, que vai falar que a igreja não está designada à ira. Poderíamos também colocar 1 Tessalonicenses do capítulo 5, do versículo 1 ao 9, que vai dizer que nós não seremos surpreendidos pelo dia do Senhor. Nós temos também Apocalipse 3 e 10, né, que vai falar sobre a igreja de Filadélfia, né, que ela seria guardada da hora da provação. Tem um mistério que Paulo fala, né, um mistério vos digo que nem todos provarão a morte, mas todos serão transformados. Então nós aguardamos esse dia, a iminente vinda do Senhor Jesus, que para nós vai ser alegria. Para o mundo vai ser um momento de extrema dificuldade. Por quê? Começará então o tempo, né, a última semana. Essa última semana ela vai se dar, né, vai ter o derramamento das iras, que são as 7 taças, os 7 selos, as 7 trombetas. Então tudo isso vai ser derramado nesse período de grande tribulação, que serão 7 anos. Lembrando que a 70ª semana de Daniel está dividida em 2 partes. Por que está dividida em 2 partes? Porque os judeus, então a igreja, vamos lá, retomando, a igreja subiu, ok? Lá em cima, então, né, teremos enquanto estamos subindo, teremos nosso corpo glorificado, né, esse corpo corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível, esse corpo que é mortal vai ser revestido da imortalidade, né, a morte vai ser tragada, a vitória é de Cristo, né, e da sua noiva, e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Chegando lá, então, nós teremos o Bema, que é o tribunal de Cristo, né, que são ali os recebimentos dos galardões, e teremos as bodas do Cordeiro. Então, enquanto acontece isso lá no ambiente celestial, lá com Cristo, o mundo aqui passa pelo momento, né, da aflição de Jacó. Agora, trabalhando com Israel, né, falando de Israel, o príncipe com P minúsculo lá, ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel. Na metade da semana, ele vai fazer o quê? Ele vai... Lembrando que, como já estudamos, o Antíoco Epifânio lá, lembra que ele tipificava o anticristo, né? Lembra o que ele fez no templo? Sacrificou porcos, colocou a estátua lá de Júpiter, né, ou de Zeus, lá dentro do templo, e aí agora o anticristo vai querer colocar a sua imagem, vai querer também, né, parar com os sacrifícios. Então, nesse momento, os judeus vão perceber, poxa, nós estamos errados, ele não é o Messias, ele não é o Salvador. E nesse momento, então, a partir da metade da última semana, da 70ª semana, vai ter um momento de muita perseguição. Nesse momento, professor, você pode abrir Apocalipse 13 e ler lá, porque vai falar bem certinho sobre essa questão ali no versículo 5, Apocalipse 13, 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, tá? Então faz esse paralelo com a profecia, se você já não fez na aula 2, talvez você já fez, você só relembra, tá bom? Mas então, o que nós vamos ter então? Vai começar a perseguição até chegar no momento da guerra do Armagedon. Lembrando que Armagedon, né, é uma junção de 2 palavras hebraicas, Ar, que significa montanha, e Magedon, que significa, muito provavelmente, a antiga cidade do Megido. Ou seja, são aquelas montanhas, né, acima do vale de Esdrelon. Então, é nesse lugar que vai acontecer muitas batalhas, tá? Os reinos do mundo se unirão ali e Israel daqui a pouco vai estar cercada. Quando não houver mais esperança, né, aí sim, novamente, vem quem? Aquele, queridos, que tem na sua coxa o nome Rei dos Reis, a sua veste salpicada de sangue, né? Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Vai vir novamente Cristo para dar a libertação. Então, esse momento há uma batalha tanto física, ok? Porque o Senhor Jesus vai conseguir, né, acabar então com nesse momento só Deus para livrar. Tá? Não tem, Israel seria totalmente aniquilada, mas a gente vai ver que Deus vai livrar, ok? Deus vai livrar Israel e tem muitos versículos bíblicos, professor, que você pode usar aqui, né? Mateus no capítulo 24, do versículo
15 ao 31. Você pode usar, né, Apocalipse 12, do versículo 7 ao versículo 8. Nesse momento, professor, você pode ler Zacarias 12, 4, que diz assim: naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então aqui está falando dessa guerra, a guerra do Armagedon. Tá, queridos? Então, essa guerra vai se dar tanto no ambiente físico quanto no ambiente espiritual. Então, haverá também guerra de Satanás e seus anjos contra o Miguel, né, e também a sua tropa de anjos, ok? Então, nesse momento, há tanto uma questão, foi até uma pergunta que já me fizeram, né? Essa questão dessa guerra do Armagedon, ela só é espiritual ou ela é física? Ela é os dois, tá, queridos? Então, se vier uma pergunta aí, você já está bem embasado para falar sobre isso. Finalizando, né, aqui essa aula, já estou com saudade, mas eu não posso deixar de dizer que após esse momento de grande tribulação, a besta, né, que subiu ao mar e a besta que subiu à terra, ou seja, o anticristo e o falso profeta, eles vão ser lançados no lago de fogo. Tá? Eles vão ser quem vai inaugurar o Guiena. Tá? O Guiena vai ser inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta. Isso vai estar lá, né, em Apocalipse 19, 20, e também outra referência, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que o nosso comentarista deixa aqui. E os exércitos inimigos serão destruídos. Isso está em Zacarias, no capítulo 14 e no versículo 12. Queridos, nós temos bastante referência aqui. Não deixe, né, se possível, de usar essas referências para os seus alunos aí criarem ainda mais gosto por estudar a palavra de Deus. Na visão de Daniel, ele vai continuar com a questão da ressurreição dos mortos. Então, só trate aqui, eu acho que é muito importante falar que nesse momento, né, que foi o falso profeta e o anticristo lançados no Guiena, no Lago de Fogo, Satanás é preso e amarrado por 1000 anos. A gente tem essa questão aí do milênio, né, que vai começar então o tempo novamente de Israel. Tá? A igreja está reinando com Cristo, né? Ela vem de uma maneira, porque pensa o seguinte, queridos, nesse momento se vier alguma pergunta assim, mas como que a igreja vai estar? Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus ressurreto. Lembra que o corpo de Jesus ressurreto, ele pôde ser tocado, ou seja, era um corpo que tinha, vamos dizer assim, tinha interação com o ambiente físico, mas também era um corpo que atravessava a parede, ou seja, era um corpo espiritual, tá? Então esse corpo transformado, ele consegue ter os dois. Nós estaremos com Cristo, mas nesse momento vai ter o reino onde os judeus novamente, né, vão então agora, novamente não, mas vão agora realmente ter o seu Messias por 1000 anos. Então o que vai acontecer? Vai ser restabelecido muitas coisas aqui na Terra que foram destituídas ou que foram desreguladas por conta da queda. Nós temos várias profecias que ainda não se cumpriram acerca do milênio. Né? Nós temos ali a ferocidade dos animais, né, o veneno das plantas. A Bíblia diz assim, que tem um versículo que diz assim, que o menino, ele brincará na toca da áspide, né, brincará com o filhotinho de leão. Ou seja, o mundo vai ser restaurado nesse momento por conta da presença de Cristo. Então vai ser muito semelhante ao jardim que foi plantado no Éden, ok? Vai ser muito semelhante a isso. Mas, né, ainda haverá, então haverá 1000 anos, né? E aí a Bíblia vai dizer em Apocalipse que importa que Satanás seja solto. E daí nós vamos ter a guerra de Gog e Magog, que não é o mesmo Gog e Magog do Antigo Testamento, tá? Ali está fazendo referência a uma grande multidão. E Deus vai eliminar esse povo que vai se voltar contra Cristo, contra o reino teocrático que vai ser estabelecido na terra nesse momento, né? A presença de Cristo então restaurou todas as coisas, mas tem gente que não quer. Então eles serão ali, né? Vai vir o fogo do céu. E aí Satanás sim vai ser lançado no lago de fogo e acontece a ressurreição, a grande ressurreição do trono branco, que é para condenação dos ímpios, né? E a Bíblia vai dizer que o inferno vai dar os seus mortos, o mar dar os seus mortos, dizendo assim, que todos nesse momento vão se ressurgir, e aí vão para a segunda morte, tá? Então, lembrando, só para deixar bem claro para você, professor, sobre as ressurreições, nós temos, então, a primeira ressurreição na vinda de Cristo. Então, os mortos ressuscitarão. Nós que estivermos vivos seremos transformados. Na 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, essa é a primeira ressurreição. A Bíblia diz, bem-aventurado
aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Só que a primeira ressurreição, ela é dividida, ela tem duas fases. Ela tem a fase do arrebatamento e ela tem a fase dos que morrem na grande tribulação por amor de Cristo. Então, haverá pessoas, né, que se salvarão por sua vida, né, claro, sempre pela graça de Deus, mas terão que dar a sua vida, né, crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo na graça divina, crendo no favor imerecido, crendo que o anticristo não é realmente, ele tem poder satânico e não poder divino, e eles serão mortos, serão degolados, né, serão mortos à espada. A Bíblia vai dizer que é uma coisa terrível, porque eles estão no momento de grande tribulação. Então, nesses 7 anos vai morrer pessoas. E essas pessoas serão ressuscitadas ao final da tribulação. Você pode encontrar isso bem claro lá, queridos, em Apocalipse, tá? Em Apocalipse, no capítulo 20, vai ter essa questão, né, dessa segunda fase da primeira ressurreição, que é assim, lá no capítulo 20 e no versículo 4 e no versículo 5, tá, queridos? E no versículo 6 também. Então, aconteceu isso. Daí vai acontecer o milênio. Depois do milênio, trono branco. Nesse momento, ressuscitam para a condenação eterna. Que nós possamos aqui estar estudando sobre isso, mas não participar jamais desse momento de ressurreição do trono branco, porque essa vai ser para a morte eterna, tá, queridos? Para serem jogados no Guiena, onde estão o anticristo, o falso profeta, Satanás e os seus anjos. Foi preparado para eles e não para nós. Então, que nós possamos, né, dar valor à graça divina, que nós possamos fazer parte nessa primeira ressurreição ou não provarmos a morte e sermos arrebatados. No subtópico 4 do último tópico vai falar, concluindo a missão profética. Em suas palavras finais, o mensageiro celestial diz para Daniel cerrar as palavras e selar o livro até o tempo do fim. Nesse momento ele está dizendo assim, olha, selar significa assim, ó, foi uma palavra divina, não é uma palavra de homem, você precisa selar essa profecia. Daniel até tenta entender, não, sela, a profecia já está selada. Queridos, o que eu digo com isso, né? Uma coisa bem importante, né? No último parágrafo da lição, né? Após perguntar ao homem vestido de linho sobre o tempo em que aquelas coisas aconteceriam, e de humildemente reconhecer que não havia entendido a resposta enigmática que lhe fora dada, o ser celestial disse para Daniel prosseguir. Afinal, tais palavras seriam o seu cumprimento. Deus fará a sua obra no meio dos homens. Podemos não saber ao certo o tempo exato de cada ocorrência futura, mas podemos confiar no Senhor. Por isso, é bem-aventurado aquele que espera, pois descansará. Concluímos, queridos, 12 capítulos de Daniel. Como disse no início, vou dizer aqui no final da aula, tudo que foi profetizado por Daniel aconteceu. Desde as profecias que estavam ali, né, próximas a acontecer, e vai acontecer as profecias que ainda, né, não tiveram o seu cumprimento. Então, lembre sempre os seus alunos, né, tudo que Daniel interpretou, teve visão, que Deus revelou a ele, né, ou para os reis, e ele teve o privilégio de ser o intérprete, né? Sempre Daniel sabendo entrar, sabendo sair, um moço humilde, crente, fiel a Deus, né? Rejeitando manjares. Daniel, ele sempre rejeitando os manjares ali, mas sendo glorificado, né? Tendo um manjar muito maior que é o manjar de Deus, o relacionamento com Deus, tendo uma vida ilibada, uma vida realmente ali de oração, uma vida de comunhão com Deus. Queridos, que possamos ter essa vida de comunhão com Deus, tá? Eu te peço que ao final desse trimestre nós possamos sair mais crentes, sermos mais servos, estarmos aí mais diante da Bíblia e sabendo assim, ó, essa aqui é a minha bússola, é a lâmpada para os meus pés, me mostra onde eu estou, é a luz para o meu caminho, me mostra onde eu devo ir. Eu te desejo uma excelente aula, tá? Que Deus te use profundamente e ricamente aí com os seus alunos. Próximo trimestre, né, vamos estudar sobre a sabedoria e eu aguardo você, eu e todos os professores da UMAD EBD. Quero agradecer grandemente a cada professor que gravou aqui as aulas e você que é aí, né, inscrito no canal, você que está acompanhando as pré-aulas, você que é professor de jovens, que Deus continue te abençoando, sabendo que o nosso galardão é lá em cima. Lembra lá do nosso texto base, né? Aqueles que a muitos ensinam a justiça. Ô glória, estamos aqui inseridos nesse meio. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente aula na paz do Senhor Jesus.